Fala pessoal, bom dia. Então pessoal, esse aqui é o vídeo um, tá? da semana um, onde eu vou explicar a nossa atividade, a nossa primeira atividade. E para quem não me conhece, meu nome é Lucas, professor Lucas Marques, professor de Física, tá? Então vamos lá. Bem galera, é o seguinte, eu acho que vocês já devem ter conhecimento da maneira como nós vamos trabalhar aqui, né? Então, semanalmente, vai ser passado um tema, tá? Um tópico geral, tá? Que se chama eixo temático. E de maneira que nós temos que desenvolver a atividade da semana relacionada com esse tema. Então, o tema da semana, desta semana, foi ciência e tecnologia, tá? E o subtema foi redes sociais e comunicação. De maneira que a minha atividade ela foi norteada por esse tema. Então, quando você começar a ler ali o material que eu preparei, você vai perceber que vai estar diretamente relacionado com isso. Tá bom? Pronto. Então, antes de a gente ir, tá? De eu passar aqui, de eu explicar a maneira como é que vai ser a minha atividade, eu vou dar mais ou menos, vou fazer aqui um apanhado geral sobre essa questão de ciência e tecnologia, tá? Até para você ter uma ideia do que é isso, tá bom? Então, esse tema ele é um tema que ele é muito discutido nas universidades. Tá? Na minha graduação mesmo, quando eu estava me formando, tá? Era um tema muito recorrente. Tá? A questão do o que é ciência, o que é tecnologia, o que separa a tecnologia da ciência, essas coisas assim. Tá? De maneira que eu vou dar uma rápida explicação aqui para que você tenha mais ou menos uma ideia. Tá bom? Então, perceba uma coisa. Basicamente, pessoal, ciência, tá? Ciência é o conhecimento que você tem sobre algo, tá? E particularizando aqui para o caso das ciências naturais, que é a química, a física e a biologia, ciência é o conhecimento que você tem da natureza, tá bom? Então, observe uma coisa aqui. Eu peguei aqui alguns objetos para que eu possa exemplificar isso aqui de uma maneira esclarecedora. Então, observe isso aqui. Ó. Isso aqui é um elástico. Tá? Um elástico. Eu olho para esse elástico e eu vejo que ele é branco, tá? Que ele é mole, é muito flexível. E que na medida em que eu puxo esse elástico, ele estica. Tá? Ele estica. Pronto. E além de esticar, eu percebo que ele tenta puxar as minhas mãos aqui para dentro, né? Ele tenta fazer uma força contrária à força que eu estou exercendo aqui sobre ele. E quanto mais eu puxo, maior é essa força. Quanto mais eu puxo, maior é essa força. De maneira até que se eu soltar esse elástico aqui, ó, eu percebo que ele exerce uma ação aqui, ó, sobre a minha mão, tá? Uma ação sobre a minha mão. Então perceba, todos esses conhecimentos que eu enunciei aqui sobre o elástico, que ele é branco, tá? Que ele é flexível, que ele estica ao puxar, que a força que ele exerce sobre a minha mão aumenta conforme eu estico ele. Então, todas essas conclusões, tá? Que eu tirei por esse experimento aqui é conhecimento científico. Isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência, tá? Esse elástico aqui, ele vai virar tecnologia quando eu pegar todo esse conhecimento que eu obtive aqui nessa investigação e digamos que transformá-lo ele aqui, colocar ele num arco e transformar num arco de índio, num arco para lançar uma flecha, tá certo? Então eu pego todo o conhecimento que eu tenho dele, transformo esse elástico em um objeto prático e esse objeto é a tecnologia, tá certo? Então, por exemplo, o arco e flecha é tecnologia, tá? O conhecimento que eu tenho sobre esse elástico para construção, isso aqui é ciência, o conhecimento, já a construção do arco e flecha é tecnologia. Tá? Outro exemplo aqui. Imagine bem uma cachoeira, por exemplo, não é uma queda d'água. Quando você está diante de uma queda d'água, você observa que conforme a água vai caindo, né, conforme ela vai caindo,
a velocidade dela vai aumentando, tá? Conforme ela cai, a velocidade dela aumenta. De maneira que quando ela chega, digamos assim, no final da sua queda, ela tem uma ação. Então ela cai ali com uma certa intensidade, com uma ação. Essa ação é o que nós poderíamos chamar de energia, tá? Então eu olho para a cachoeira e eu tiro essa conclusão. Olha só, conforme a água cai, a velocidade aumenta. A velocidade aumenta. E quando essa água ela entra em contato, ela se choca com a parte de baixo da cachoeira, ela se choca com uma ação, com uma intensidade, que nós podemos dar o nome de energia. Então, essas conclusões que nós tiramos é ciência. É ciência. E essa coisa vai virar tecnologia, por exemplo, quando eu tiver a ideia de pegar, por exemplo, um moinho, tá? Uma roda, colocar embaixo da queda d'água, de maneira que, quando essa água cai, ela faz girar o moinho, e esse moinho aqui pode, sei lá, produzir energia para mim, ou pode fazer alguma coisa que de alguma maneira me favoreça. Então eu utilizei o conhecimento científico da queda d'água para quê? Para usar como aplicação para uma tecnologia, que seria o que? Girar um moinho, por exemplo. Tá? Outra coisa aqui, ó, é por exemplo, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é um prendedor, tá? Um prendedor de roupa. Isso aqui é uma das coisas mais digamos assim, mais geniais que eu conheço, tá? O que é que você tem aqui, ó? Você tem dois pedacinhos de madeira, tá? Você tem um pedacinho de ferro dobrado aqui de uma maneira engenhosa, que permite que você encaixe aqui os dois pedacinhos de madeira, e quando você aperta aqui, ó, em uma das extremidades, ele abre a outra. Quando você solta, ele fecha, tá? Então perceba bem, qual é o conhecimento que nós temos sobre isso aqui? O conhecimento é que esse pedacinho de ferro, que é um ferro, é um metal, que até certo ponto ele é flexível, ele tem uma certa elasticidade, tá? Até certo ponto ele deforma e volta ao seu estado natural, né? Então, essa flexibilidade desse metal faz com que ele prenda alguma coisa que você deseja, tá? Então, o que faz ele prender aqui é justamente o quê? É justamente a força, tá? A força elástica que esse ferro exerce quando ele é torcido, tá? Então, ele foi torcido de uma certa maneira que permite que ele prenda isso aqui, tá? Que ele prenda aqui meu dedo, por exemplo. Então, esse conhecimento, tá, dessa força elástica que tem aqui, dessa força elástica desse metal, é ciência, tá? É ciência. Quando eu pego esse conhecimento e transformo ele num prendedor, isso aqui passa a ser tecnologia. Então, isso aqui é tecnologia, tá? Outro exemplo aqui legal. O fósforo, por exemplo, aqui, ó, uma caixa de fósforo, né? O fósforo também é uma das invenções mais geniais que eu conheço. O que é que você tem aqui, ó? Você tem um palito, tá? Um palito de mais ou menos uns 4 a 5 centímetros. E nesse palito você tem como se fosse uma pólvora, tá certo? Isso aqui é um composto, certamente deve ter aqui cloreto de potássio com alguma outra substância que ao contato, tá? Na medida em que isso aqui ele é atritado pelo fósforo, o fósforo fica aqui, ó, nessa parte da caixa. Tá? Na medida em que ele é atritado pelo fósforo, acaba acendendo. Tá certo? Acaba acendendo. Então perceba bem. Qual é o conhecimento que nós podemos tirar disso aqui? O conhecimento é que esse composto aqui da cabeça do fósforo, tá? Que é um cloreto de potássio misturado com alguma coisa, com alguma outra coisa, quando entra em contato com o fósforo, tá? Causa uma certa faísca que acaba inflamando o fósforo e no final das contas ele pega fogo, tá certo? Ele pega fogo. Então perceba,
Esse conhecimento, quando eu aplico na construção de uma caixa de fósforo, ele passa a ser tecnologia. Tá? Ele passa a ser tecnologia. Então, basicamente, a tecnologia é o quê? É o uso da ciência aplicada a algo que nos favoreça, tá? A algo que de alguma maneira facilite nossa vida. Tá? Então, por exemplo, todos os utensílios domésticos que você tem é tecnologia. Tá? É tecnologia. Para o caso aqui da nossa atividade, tá? Eu tratei aqui sobre ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. E lá no texto, eu falo que as ondas eletromagnéticas, elas foram... Primeiramente, teve uma previsão teórica, tá? Que foi feita por um físico chamado Maxwell. E isso foi no final do século XIX. Tá? E posteriormente, cerca de 10 anos depois, um cara acabou comprovando a existência experimental das ondas eletromagnéticas. E de lá para cá, tá? De lá para cá, todo o conhecimento que se teve das ondas eletromagnéticas, que são compostas de campos elétricos e campos magnéticos que variam no espaço e variam com o tempo também, tá? E que essas ondas elas transportam energia e que é possível você associar uma informação a essas ondas. Então todo esse conhecimento, tá? Ele foi a base para a criação de toda a tecnologia de comunicação, tá? Toda a tecnologia de telecomunicação, que envolve transmissão de ondas eletromagnéticas por antenas. Tá? Então lá eu falo exatamente o seguinte, que o conhecimento que se teve, tá, da eletricidade e do magnetismo, tá, do eletromagnetismo, e em específico das ondas eletromagnéticas, foi a base para a criação de toda a tecnologia de comunicação, de telecomunicação. Tá certo? Pronto. Então agora falando aqui, outra coisa, com esse cenário aí, né, de coronavírus, está se falando muito numa vacina, né? Muito numa vacina. Vacina é tecnologia, tá certo? Vacina é tecnologia. Você pega ali todo o conhecimento científico que você já tem, tá? Por exemplo, de outras vacinas contra outros vírus, tá? E você aplica também na construção da vacina para o coronavírus. Então isso é tecnologia. Isso é tecnologia, tá? O fato de você pegar, por exemplo, tá, o vírus, o DNA do vírus e sequenciar esse DNA, tá, para que você possa entender a verdadeira constituição desse vírus, isso é ciência, tá? E quando você pega essa informação genética do vírus para a criação de uma vacina, aí já passa a ser tecnologia, tá certo? Então, de maneira muito geral, tá, muito superficial, é isso, tá certo? É isso. Tá? Agora falando aqui da nossa atividade. Então, bem, pessoal, eu acho que vocês já tiveram acesso ao SIGEDUC. Eu já postei todas as atividades em todas as turmas ontem, tá? E quando você abre o seu SIGEDUC, tem lá, né, atividade 1. Quando você clica, você baixa um PDF. Esse PDF ele tem 5 páginas. Tá? As 4 primeiras páginas é o conteúdo, tá? Textos, explicações, tá? Sobre ondas eletromagnéticas e como elas estão relacionadas com esse nosso tema, tá bom? E a última página, a 5ª página, é o exercício, né? O que eu cobro de vocês. Então, para quem é do 3º ano, a última página ela tem 10 questões. E para quem é do 1º e do 2º, tem 6 questões, tá certo? Pronto. As primeiras questões, elas são questões objetivas, tá? Elas são questões de múltipla escolha, tá? E apenas a última questão é uma questão dissertativa. Só que da maneira como eu coloquei, todas estão dissertativas, né? Só que quando você for responder, tá? Você vai responder as primeiras como sendo objetivas de múltipla escolha e a última como sendo dissertativa. Como é que você vai responder isso aí? Bem, quando você entra no SIGEDUC, né? Você entra lá na página de física, tem lá atividade 1 e embaixo tem o quê? Não, em cima tem material da atividade 1 e embaixo tem atividade 1. Quando você clica nessa atividade 1, você vai ser direcionada para um questionário. Esse questionário,
ele é composto pelas questões objetivas, que são as primeiras, e a última questão é uma questão dissertativa. Tá? Então essa questão você vai ter que escrever lá. Tá certo? Bem, o questionário ele foi liberado hoje, a partir de 8 horas. Então ele já está disponível aí para você responder. Outra coisa, ele vai ser trancado, ele vai ser fechado à meia-noite da sexta-feira, tá? Então, às 24 horas do dia 29 ele vai se encerrar. Então você tem de agora até sexta-feira para responder essa atividade. Tá bom? Outra coisa, você tem 4 tentativas, viu? Você entra uma vez, você responde. Quando você termina de responder, você já tem o seu resultado de quantas você acertou, tá? Só que você pode refazer o questionário até 4 vezes, tá? Até 4 vezes você pode fazer, tá certo? Então, se você fez uma primeira vez e não tirou uma nota muito boa, então faz uma segunda. Se mais uma vez não tirou uma nota muito boa, então faz uma terceira. Enfim, a sua pontuação final vai ser a média dos pontos dessa tentativa. Tá bom? Então, passando um carro de som aqui, né? Bem, então basicamente é isso, pessoal. Tá certo? Eu acho que eu não tenho mais nada a falar. Tá certo? Então, basicamente a gente vai trabalhar dessa maneira. Toda semana eu vou disponibilizar o quê? Vou disponibilizar o material da atividade, tá? E depois a avaliação ela vai ser feita, tá? Da maneira como está sendo agora, através de um questionário no Sigeduc. Tá? De maneira que quando você responde, as suas respostas elas já ficam lá gravadas e é melhor trabalhar dessa forma. Se você não tem acesso ao Sigeduc, eu vou postar aqui embaixo, tá certo? Aqui no grupo, o material para que você possa ler e responder. Tá? Então você lê, responde, tira uma foto e me envia. Tá? Mas procure de alguma maneira resolver esse problema aí com o Sigeduc para você fazer as atividades através do Sigeduc. Tá certo? Se você tiver algum tipo de problema, procure assistir alguns tutoriais de como utilizar o Sigeduc, tá? Como fazer o cadastramento. Tá? E se não resolver, você procura Frank, tá? Que é o nosso secretário. Inclusive o nome dele já apareceu aí em vários grupos. Tá? Se você tiver algum problema, você entra em contato com ele. Tá bom? E com relação ao pessoal que não tem acesso à internet, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas atividades, vou enviar para a escola. Tá? A escola ela vai imprimir e em algum momento esse aluno ele vai ter contato com essa atividade e vai fazer. Tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Tá? Esse vídeo aqui, certamente vocês devem estar assistindo ele no meu canal do YouTube. Então, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal. Tá certo? Já tem alguns vídeos. Tá? Eu pretendo ampliar esse canal. E de maneira que você se inscreve, né? Você ativa lá o sininho que a qualquer momento pode me dar uma doida aqui e eu sair igual um louco aqui gravando vídeos aí de física. Tá certo? Bem, pessoal, então é isso. Então hoje eu vou ficar de plantão no WhatsApp para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre a atividade, mas eu acredito que tá muito claro. Tá bom? Olha, procurem ler todo o material. Tá? Você lê todo o material, depois que você lê, você tenta responder no papel as perguntas. Depois que você tentar responder no papel, aí que você entra, tá? no Sigeduc para responder online. Tudo bem? Então, pessoal, eu acho que é isso. Então, qualquer dúvida, entrem em contato comigo no privado, tá certo? No privado. O grupo ele deve ser reservado para informações gerais, tá certo? Informações de interesse a todos. De maneira que qualquer dúvida que você tenha, você entre em contato lá no meu privado, que é melhor para eu responder. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.